Olá Papi Blue, olá Mami Blue, conversemos sobre princípios do direito ambiental. Então olha, Convenção de Estocolmo, Convenção do Rio 92, Constituição Federal e novas leis ambientais. E além disso, a jurisprudência também, assim como a doutrina, eles são ávidos em criar princípios, principalmente em direito ambiental. Então, na verdade, os princípios que eu vou te dizer aqui são aqueles mais em evidência, aqueles que nós mais encontramos em obras e compêndios sobre o tema. Vamos a eles? Vamos lá. 1. Princípio da solidariedade intergeracional. É isso mesmo. Intergeracional significa o seguinte, que uma vez que o meio ambiente ele é atemporal, ou seja, nós passamos, mas o meio ambiente fica, nós podemos usá-lo, mas devemos sempre ter em mente aqueles que vêm depois de nós. Ou seja, utilizar o meio ambiente com a consciência de que nós apenas estamos tomando emprestado dos nossos filhos e dos nossos netos, isso é o que se chama de princípio da solidariedade intergeracional. Princípio da natureza pública da proteção ambiental. Olha, meio ambiente, ele é meu, é seu, mas não é só meu e não é seu, ele é nosso e é de todo mundo. Ou seja, na verdade, quando preservamos o meio ambiente, não estamos fazendo isso por causa de A ou de B. Aliás, não estamos fazendo isso sequer nem por causa do nosso município ou do nosso estado. É de natureza pública o bem ambiental, então ainda que esteja na sua propriedade determinada fonte, ela não é só sua, ela está ali para o benefício de toda a humanidade. Então pensemos isso quanto à fauna e flora, a isso nós chamamos, portanto, de princípio de natureza pública de proteção do bem ambiental. Quanto ao princípio do desenvolvimento sustentável, nos deixa claro que nós podemos sim usar o meio ambiente, podemos até ganhar dinheiro com o meio ambiente, mas sempre tendo claro de que nunca podemos esgotá-lo e o próprio meio ambiente ele tem que estar sempre passível de renovação. Independente da humanidade, o meio ambiente ele precisa sempre se renovar e nós não podemos atrapalhar esse ciclo. Podemos sim nos desenvolver, podemos sim tirar recursos naturais, podemos sim usar o meio ambiente, mas sempre deixando que o próprio meio ambiente se renove e nunca podemos nós atrapalhar esse ciclo de renovação. O princípio do usuário pagador, que é um princípio clássico do direito ambiental, nos diz o seguinte: não se pode privatizar lucro socializando prejuízo, ou seja, se alguém ganha dinheiro, se alguém tem lucro proveito com o meio ambiente, deve necessariamente pagar por ele e pagar não para alguém determinado, mas para toda a humanidade. Afinal de contas, quando alguém ganha dinheiro com o nosso meio ambiente, ora, onde está o nosso lucro? Então a nossa parcela de lucro é justamente algo que ele vai pagar, seja em espécie, seja em renovação de bem ambiental, seja em obra ambiental, por aquilo que ele está se apropriando para que gere dinheiro. Agora detalhe, sempre tendo em voga que ele pode usar, mas ele não pode destruir. Porque caso ele destrua, aí existe outro princípio chamado princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador ele é usado em situações anormais. Então, se por um acaso alguém precisa necessariamente destruir o meio ambiente ou uma parcela dele para ter lucro, ou então ainda que acidentalmente ele cause um dano ambiental, ele deve pagar por isso. Afinal de contas, ele está destruindo o bem público. Então, o que difere o usuário pagador do poluidor pagador é que o usuário tem uso contínuo e não destrói, ele está pagando para usar. Ao passo que o poluidor pagador, sim, ele está destruindo e ele está pagando justamente para nos ressarcir aquilo que nos tirou. Logo depois temos dois princípios que devem ser estudados juntos, é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Pelo princípio da prevenção, devemos tomar todo o cuidado com o meio ambiente quanto aos danos que nós já sabemos que podem acontecer, os danos conhecidos, os danos que sabemos da potencialidade de ocorrência. Já quanto ao princípio da precaução, nos diz que devemos tomar cuidado com tudo que possa acontecer de ruim, inclusive aquilo que nós não conhecemos, para que nunca venha acontecer. Então, o princípio da prevenção significa justamente a proteção contra aquilo que se conhece, aquilo potencial, ainda que nunca tenha acontecido, mas sabemos que pode acontecer. Ao passo que o princípio da precaução é a proteção ao meio ambiente para aquilo que nunca se pensa que pode acontecer, para o imprevisível, para que nunca venha acontecer. Pelo princípio da participação, tudo aquilo que envolve meio ambiente deve ter a participação popular, ou seja, através de audiência pública, através de informação, através de transparência. Nem a propósito também é chamado de princípio da transparência e princípio da informação. Então, a esse princípio da participação popular ou da participação pública, sempre devemos consultar o público. Afinal de contas, o bem público ambiental também é de todo mundo, logo todo mundo deve se manifestar quanto ao que fazer com ele. Quanto ao princípio da ubiquidade ou transversalidade, temos sempre que ter em mente que tudo aquilo que é feito em um local vai sempre gerar uma consequência em outro local. Ou seja, não existe uma divisão
política para meio ambiente. Então aquilo que é feito no país vai gerar talvez uma poluição transfronteiriça. Então essa consciência de que na verdade não existe países no meio ambiente, nós chamamos isso de princípio de ubiquidade. Isso nos puxa ao outro princípio, da cooperação internacional. Então pela cooperação internacional, todos os países devem se ajudar para manter cada um o meio ambiente. Então o Brasil deve ajudar outros países e deve receber ajuda sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de meia palavra, quanto à proteção do meio ambiental. Afinal de contas, o meio ambiente do Brasil, ele não é só do Brasil, ele serve a toda a humanidade, inclusive a floresta amazônica e etc e tal. Portanto, se outros países tiverem ideia para preservar a floresta, o Brasil deve aceitar. E se o país tiver ideia para preservar outros bens ambientais de outros países, ele deve apresentar. O princípio socioambiental da propriedade nos diz que o fato de ser seu, você não pode fazer o que você bem quiser, porque cada um que tenha um pedaço de terra deve sempre ter em mente que a terra está com ele, mas não é dele. Lembra daquele princípio que eu falei sobre gerações? Pois é, então cada um tem que ter na sua propriedade o cuidado de manter aquele meio ambiente também para o seu vizinho e cobrar isso da propriedade do outro. Princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, ou seja, ninguém pode ser privado do benefício do meio ambiente. Nenhum tipo de ato ambiental, nenhum tipo de interação ambiental, nenhum tipo de modificação ambiental deve privar qualquer pessoa de um recurso socioambiental. Um dos mais antigos princípios do direito ambiental é o direito à sadia qualidade de vida. Veja, nós vamos passar, o meio ambiente vai continuar, mas não significa que, por causa disso, nós não devamos dar à humanidade o melhor nível de vida que ela possa ter, mantendo o meio ambiente. Então, na verdade, é um dever de todos os povos dar à sua população a mais sadia, a melhor, a mais alta qualidade de vida. Ainda que possa se sacrificar o meio ambiente, mas sempre no nível em que ele possa, de forma sustentável, se renovar. O novíssimo princípio é o do protetor-recebedor. Então, se por um acaso eu preservo o meio ambiente e eu recomponho o meio ambiente mais do que uma pessoa normal, se eu atuo no meio ambiente de forma mais benéfica que alguém normal, eu tenho direito de receber da coletividade, que na verdade é dono do meio ambiente junto comigo, um ressarcimento por aquilo que eu estou despendendo, inclusive meu tempo e meu trabalho na proteção do meio ambiente. A isso nós chamamos de princípio do protetor-recebedor. Quanto ao princípio da reparação, olha, reparibus, voltar ao status quo ante, voltar a imagem que estava, voltar à aparência, reparibus. Pelo princípio da reparação, quem causa um dano ambiental deve reparar o meio ambiente, não é pagar em dinheiro não, é ir lá e replantar, é lá e refazer o solo, enfim, remontar aquilo que foi feito. A isso nós chamamos de princípio da reparação. Temos um outro princípio da responsabilização. Somente caso não seja possível reparar íntegro em espécie, aí é que se vai usar dinheiro em última ratio. Então o princípio da responsabilização nos diz que tanto a reparação deve ser em dinheiro somente quando não der para reparar, então aí é que se usa pecúnia, como nos diz também que todos devem ter a consciência prévia de que causou um dano ambiental, tem que reparar o dano ambiental, ainda que não ligado à atividade econômica, ainda que ligado a uma atividade episódica de dano ambiental. Nosso penúltimo princípio é o princípio do limite, que diz que todas as nações, todos os estados e municípios não podem, devem limitar a sua população quanto à emissão de efluentes, ou seja, quanto à emissão de fumaça, de poluentes, de água suja ou de qualquer coisa que possa causar um dano ambiental. Então é dever de todos os entes colocar um limite, até para que nenhuma pessoa fique chateada de que o vizinho está sujando mais o meio ambiente do que ele, porque não tem lei para isso. Então isso não é um direito dos entes, mas sim um dever dos entes federativos limitar os danos ambientais, pelo menos quanto aos níveis, quanto aos níveis de efluentes, ou seja, de externalidades que possam ser despendidos no meio ambiente. E como último princípio importado dos direitos humanos, nós temos o princípio da vedação ao retrocesso. Pelo princípio da vedação ao retrocesso, tudo aquilo que for obtido de ganho ao meio ambiente por meio de lei, por meio do direito, nunca pode ser retirado. Ou seja, a lei, a doutrina, a jurisprudência, o precedente, todos os meios de direito, todas as fontes de direito tem que sempre avançar para frente, andar para frente e jamais retirar do meio ambiente qualquer tipo de proteção que um dia já lhe tenha sido dada por algum dispositivo. Bem, princípio a gente sabe, né? É muito controverso, mas basicamente são esses os princípios, o núcleo duro dos princípios de direito ambiental. Espero ter te ajudado. É isso.